Muitos cristãos sinceros me perguntam sobre o futebol. Em outro vídeo, se Deus quiser, discorrerei sobre o futebol como uma profissão. Neste vídeo, atenderei aos que desejam saber se o cristão pode ou deve torcer por um time, jogar com amigos e parentes, assistir a jogos pela TV, usar a camiseta do time de coração, etc. Não serei dogmático, pois quero que você pense, reflita sobre a sua liberdade. A própria Bíblia assevera que somos livres, mas não devemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas 5:13. Precisamos ter cuidado com os extremos. Muitos dizem que não são legalistas, porém são piores do que os ímpios em sua maneira de viver. Outros, dizendo-se santos, agem com uma implacabilidade incompatível com o amor cristão pregado pelo Senhor Jesus. Para início de conversa, se nos é lícito divertimento, e é claro que é, podemos, em férias ou em momentos de lazer, jogar futebol ou brincar de qualquer outro esporte com a família e os amigos. Podemos, ainda, eventualmente, assistir a uma programação esportiva na TV. E assim por diante. Mas tenho outras ponderações a fazer. Como eu disse no vídeo anterior, não sou mais um torcedor. Penso que torcer é muito mais que acompanhar os resultados e informações de um clube pela mídia. Em geral, quem torce se envolve, xinga, sofre, expõe-se, deixa-se dominar pela emoção. Alguns, geralmente os corintianos e flamenguistas, querem ser até sepultados no caixão do seu time de coração. Quando eu torcia por um grande time, campeão do século XX, sofria muito quando ele perdia. Mas, quando vencia, ficava eufórico. Em ambos os casos, na tristeza ou na alegria, me deixava dominar completamente. A paixão pelo me possuía de tal modo, a ponto de ocupar meu intelecto, meu sentimento e minha vontade. Em 1 Coríntios 6:12, está escrito que existem coisas lícitas, isto é, não pecaminosas, em si mesmas, que podem se tornar dominadoras e inconvenientes. É o caso do futebol. Se torcermos por um time, a ponto de ficarmos profundamente tristes, angustiados, quando ele perde, e alegres, eufóricos, quando ganha, estamos nos deixando dominar. Não podemos nos esquecer de que a palavra de Deus nos manda deixar o pecado, mas também o embaraço. Hebreus 12:1. É pecado usar uma camiseta, ou como dizem os portugueses, uma camisola, de um time de futebol. A rigor, não. Eu mesmo tenho várias camisetas de clubes e seleções do mundo. Mas nunca vestiria uma delas para ir a um culto de louvor a Deus. Por quê? Porque sou legalista? Não. Porque sou prudente. Lembremo-nos de que a palavra de Deus nos manda deixar o pecado e o que parece pecado. Abstende-vos de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Também é preciso ter cuidado com a segurança. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e também em algumas cidades da Europa, usar uma camisola de um time é perigoso, podendo provocar a ira de torcedores adversários. Digamos que você resolva ir ao culto de domingo à noite com a camiseta do São Paulo e, ao entrar no ônibus, dá de cara com a torcida do Corinthians. Depois não me venha dizer que foi mais uma vítima da violência das grandes cidades. Crentes podem se reunir para assistir a uma partida de futebol. Bem, se quisermos fazer isso, em nossa casa, é lícito. Mas a pergunta é, convém? O tempo dedicado à partida de futebol não fará falta depois? Às vezes, não. Às vezes, sim. Lembremo-nos de que o nosso tempo não volta. Por isso, a palavra de Deus assevera: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5:15-16. Se não há na Bíblia mandamentos claros a respeito do nosso comportamento em relação ao futebol ou a qualquer outra modalidade esportiva, as questões ligadas ao assunto devem ser vistas sob a ótica dos princípios da palavra de Deus. Não se esqueça disso. As Escrituras contêm promessas, mandamentos, doutrinas, princípios, etc. É um livro completo. Portanto, como cristãos devemos ter maturidade, equilíbrio, a fim de saber o que é prioritário. O entretenimento não nos é vedado.
mas não deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida nem atrapalhar o que é realmente primaz, como a nossa comunhão com Deus, o bom relacionamento familiar e o ministério que nos foi confiado pelo Senhor.